Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula da disciplina Blockchain eu irei iniciar o tema programação ou criação de uma criptomoeda. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Então nessa primeira parte eu vou ensinar como programar um contrato inteligente de suporte a uma criptomoeda. E na segunda parte dessa aula, desse curso, eu irei ensinar a desenvolver um front-end que vai viabilizar que as pessoas possam, por meio desse front-end, de uma aplicação descentralizada, possam realizar transações. Por exemplo, enviar uma determinada quantidade de criptomoeda para um destinatário e consultar o saldo. Beleza? Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um vídeo que apresenta uma aplicação descentralizada que eu desenvolvi que viabiliza que seja possível que uma pessoa possa, por meio de um smartwatch, efetuar o pagamento ou a transferência de uma determinada quantidade de criptomoeda para a conta de uma máquina que está conectada a uma rede blockchain. E ao ser confirmado o pagamento, ou seja, a máquina, ao, ao receber o pagamento, ela vai fazer para mim um chocolate quente, certo? Então, como eu já falei, a base dessa aplicação descentralizada é a utilização de uma criptomoeda que eu criei, que eu chamei de UEA Coin. Essa aplicação descentralizada ela é baseada em três tecnologias: blockchain, ela faz uso da criptomoeda e da rede blockchain; internet das coisas, porque a máquina ela está conectada a uma rede blockchain, que é a rede Ethereum; e Tizen é uma plataforma para smartwatch, para dispositivos móveis. Então eu trabalhei com essas três tecnologias. Eu vou fazer aqui eu vou soltar aqui o vídeo, né? Fazer uma demonstração e depois eu vou começar a explicar como foi desenvolvido o contrato inteligente que fornece suporte a essa criptomoeda que é usado nesse vídeo, que é usado nessa aplicação. Então o que vocês estão vendo aqui é o smartwatch, eu estou executando aqui a aplicação descentralizada, isso aqui é um front-end. Observem que eu especifiquei aqui um valor, né, um UEA Coin, e vou clicar em OK para confirmar que eu quero que seja realizada uma transação. Nesse momento, o processo de mineração está sendo executado, ou seja, a validação da transação está sendo realizada. Essa aqui é a máquina, ela está conectada a uma rede blockchain por meio desse Raspberry Pi. Nesse Raspberry Pi roda aqui um software que fica monitorando o saldo da conta blockchain que está vinculado à máquina. E aí, ao ser confirmado a transação, ou seja, ao ser validado, o Raspberry ele aciona o motor que puxa a alavanca da máquina e a máquina realiza, faz o chocolate quente para mim. Observem que o pagamento foi efetuado, né? A confirmação está sendo exibida. Vale ressaltar que o Raspberry está conectado a uma rede blockchain, né? O que viabiliza que a máquina possa estar conectada a uma rede blockchain, especialmente a uma conta. E aqui a gente observa no monitor o pagamento recebido, motor acionado. Então, o software que está rodando aqui no Raspberry, ele fica monitorando o saldo
da conta correspondente a essa criptomoeda que eu criei, e ao ser confirmado o recebimento, esse software ele emite um evento, que por sua vez esse evento ele, ele aciona o motor, né? Opa, beleza? Terminou o vídeo e agora eu vou explicar para vocês como eu implementei. Então, antes de mostrar o código do contrato inteligente, vale a pena mostrar esse front-end aqui. Esse front-end é de uma aplicação descentralizada que ela viabiliza que o usuário ele possa efetuar uma transferência de uma determinada quantidade de UEA Coin para um destinatário e permite que seja possível que o usuário possa também consultar o saldo. Ok? Então, eu implementei aqui um front-end para essa aplicação descentralizada. Vale lembrar, né, que essa aplicação ela faz uso dessa criptomoeda que eu criei. Ok, então o que vocês estão vendo aqui? Aqui é o front-end principal, que ele me permite que seja possível eu enviar um determinado valor para uma conta de destino. Observe que eu já tinha realizado aqui um teste e eu enviei 100 UEA Coin para essa conta aqui. Esse aqui é o hash da conta de destino. E esse aqui é o hash da minha conta. Observem que esse hash aqui, ele é exatamente esse aqui, ó, corresponde ao hash da conta de origem. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui o hash da conta de destino. Vou acessar aqui essa opção, consultar saldo. Vou colar aqui o hash da conta de destino e vou consultar o saldo. Vamos ver qual é o saldo atual. 100 UEA Coins de saldo, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui em depositar e eu vou depositar nessa conta de destino, né? Eu vou depositar mais 100 UEA Coins, beleza? Então vou clicar aqui em enviar. MetaMask foi carregado, ele está me cobrando aqui um determinado valor, uma determinada quantidade aqui de centavos de Ether. Eu vou clicar em confirmar, aguardar a confirmação da transação. A transação foi confirmada, beleza? Isso indica que a transferência foi realizada com sucesso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar agora a opção consulta saldo, vou especificar aqui o hash da conta de destino e vou clicar em consultar. E olha aí, pessoal, observe agora que o saldo aumentou para 200 UEA Coins. Beleza? Então nós estamos vendo aí um exemplo de uma aplicação descentralizada que está fazendo uso da UEA Coin, né? E aí o que tem por debaixo é um contrato inteligente. Beleza? Nesta videoaula, então, eu vou explicar como eu implementei esse contrato inteligente de suporte a essa criptomoeda. E na próxima videoaula eu vou ensinar, vou mostrar, né, a implementação desse front-end aqui. Tá bom? Então, vamos acessar aqui o Remix IDE. Beleza, o que vocês estão vendo aqui, ó, é o contrato inteligente, o Smart Contract, que fornece suporte à criptomoeda chamada UEA Coin. Certo? Então vocês vão aprender a criar uma criptomoeda, pessoal. Beleza? Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam entender esse código e vou explicar para vocês passo a passo esse código aqui. Então vamos lá. Bom, essa primeira linha aqui, basicamente, eu estou especificando qual é a versão do compilador que eu vou usar. Eu coloquei aqui uma faixa de versão de compilador que eu quero usar. Beleza? Nessa segunda linha aqui, eu estou fazendo um import. Olha só que legal. Eu estou importando
uma classe, uma classe que está implementada nesse arquivo aqui, ó, no arquivo convertDoll.sol. Essa classe, basicamente, o que ela faz? Ela implementa um método que permite converter um EA, uma unidade de UEA Coin para dólar. Para dólar. Beleza? Depois eu vou explicar esse código aí. Vamos para cá, para a próxima linha. É a partir daqui que começa a programação da criptomoeda, que eu chamei de UEA Coin, ou seja, a programação do contrato inteligente que fornece suporte a essa criptomoeda. Então, beleza. O nome do contrato inteligente é UEA Coin ou Osha Coin. Nessa segunda linha aqui, observe que tem um mapping. Na aula passada eu expliquei o que é um mapping, certo? Então eu criei um map chamado saldos. E esse map ele é muito importante porque ele faz o controle, vamos dizer assim, o gerenciamento ou a associação de um determinado endereço com um determinado valor, certo? Então esse map ele permite que seja possível armazenar os saldos de contas, onde cada conta é identificado por um endereço, por um hash. Beleza? Então, o saldo ele é uma tabela hash que contém como chave o hash de uma conta e que contém como valor o saldo. Beleza? Nessa segunda linha aqui vocês estão vendo uma novidade. Olha só que legal, que eu não tinha mostrado na videoaula passada, que é o evento. Evento. Esse conceito aqui, evento, esse recurso evento. O que é um evento? O evento é um recurso da linguagem Solid que permite que seja possível enviar para o front-end um evento, de modo que seja possível o front-end, ao receber esse evento, executar alguma operação, certo? Então eu chamei esse evento aqui, ó, de transfer, que tem os seguintes parâmetros. Tem aqui um endereço, certo? O endereço, esse primeiro endereço aqui, ó, que eu chamei de underline from, ele se refere ao endereço de quem está enviando uma determinada quantidade de UEA Coin. Esse segundo parâmetro aqui se refere, observem aqui, ó, underline to, ele se refere ao endereço de quem vai receber, ou seja, da conta, né, da conta de destinatário. E esse terceiro parâmetro aqui, ó, underline value, se refere ao valor, a quantidade de UEA Coin que vai ser transferido. Então, o que acontece? Esse evento chamado transfer, ele vai viabilizar que seja possível enviar para o front-end essas informações aqui. É como se fossem informações de confirmação de quem está realizando a transferência, né, de uma determinada quantidade de UEA Coins, de quem vai receber e qual é a quantidade. Certo? Na sequência, a gente observa aqui o método construtor. E aí, esse método construtor, olha só que legal, o que ele está fazendo aqui, ó. Bom, quando esse contrato inteligente ele for instanciado por meio desse método construtor, esse método construtor, olha só, ele vai armazenar no map 10.000 UEA, 10.000 UEA Coins. O que significa? Significa que é o seguinte, ó, quando uma criptomoeda ela é criada com uma determinada quantidade. E conforme as transações vão sendo realizadas, né, essa quantidade ela vai sendo explorada, né, vai se tornando cada vez mais escassa, e é isso que torna a moeda né, valorizada, certo? Então, a ideia é a seguinte: quando esse contrato inteligente ele for instanciado, a primeira
pessoa, né, o primeiro usuário que instanciar esse contrato inteligente, ele vai ser, vamos dizer assim, o pioneiro da utilização dessa criptomoeda, vai ser o líder, vamos dizer assim, e ele vai instanciar esse contrato inteligente com um saldo, vamos dizer assim, um saldo global de 10.000 UEA coins. Então, saldo se refere ao mapping. Esse tx.origin ele se refere exatamente ao endereço, ao hash da conta que foi usada, da primeira conta que foi usada para instanciar esse contrato inteligente. Eu coloquei aqui um valor modesto, 10.000 apenas, eu poderia ter colocado 100.000, sei lá, 1 milhão. Coloquei 100.000, coloquei 10.000. Beleza? Esse segundo método aqui, ó, é o método Sandcoin. É ele que viabiliza que seja possível que um usuário ele possa enviar uma determinada quantidade de UEA Coins para uma conta de destino, certo? Então, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, vamos lá. Esse método Sandcoin, ele recebe como parâmetro de entrada um endereço. Esse endereço, ó, ele se refere ao endereço, ao hash da conta que vai receber uma determinada quantidade de UEA com isso, que é exatamente o segundo parâmetro. Observem que o tipo de dado do primeiro parâmetro é address, de endereço, né? Corresponde ao hash. E o tipo de dado do segundo parâmetro é um int, que se refere a uma unidade inteira. Esse método ele deve retornar um tipo booleano, ok? Que poderá retornar true e false, né? True caso a operação seja realizada com sucesso, false caso ocorra algum problema. Então vamos lá. Observem que tem uma condição aqui, ó, bem no início da implementação da função. Então, se saldo é menor do que amount é a quantidade. Então vamos lá. Se o saldo do usuário, certo? Se o saldo do usuário que está realizando a transferência é menor do que a quantidade que ele deseja transferir, esse método ele vai retornar false. Tá dando para entender? Então, esse msg.send, ele captura o hash do usuário que está realizando a transferência. Então, se o saldo desse usuário que está realizando a transferência é menor do que a quantidade que ele deseja transferir, o método Sandcoin vai retornar falso. Faz sentido, né? Ele não pode transferir um determinado valor, uma determinada quantidade, que seja maior do que o saldo que ele tem, né? Beleza. Então vamos supor que se esse usuário ele tem saldo suficiente para realizar a transferência, né? Vai vir para cá, fluxo de execução, e aí nessa linha vai ser feito o débito na conta, né, do usuário. Então observe que o map aqui ele vai ser atualizado, ele vai ser decrementado, né? Certo? Então a conta do usuário que faz a transferência vai ser decrementada, vai ser debitada. E aqui, ó, nessa outra linha, a conta, ou o saldo da conta de destino vai ser, olha aqui, ó, atualizado, vai ser incrementado. Simples, né? Então quem faz a transferência vai ser debitado um determinado valor do saldo, e quem vai receber, né, um crédito, vai receber um determinado valor. Né? Tá aqui, ó.
E aí, observe que nessa terceira linha aqui, ó, aliás, é quarta linha, ó, o evento transfer está sendo emitido. Então, o que acontece? Esse comando emite aqui, ele vai emitir o evento chamado transfer, que vai enviar lá para o front-end o endereço do cara da conta, né, do cara, do usuário que está fazendo a transferência, o endereço do receptor e a quantidade. E vai retornar true. Ou seja, é exatamente esse efeito aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Esse efeito aqui que vocês estão vendo, ó, que aparece aqui exatamente o endereço do usuário, o hash, né, da conta do usuário que enviou, o hash do usuário que recebeu e a quantidade. Tá? Então, esses dados de confirmação que o front-end está exibindo, ele recebe através, vai ser enviado para ele, né? Ele recebe através desse evento aqui, ó, do evento transfer. E aí, na próxima videoaula, eu vou ensinar, eu vou mostrar como é possível obter no front-end, né, capturar esses dados que estão sendo enviados do contrato inteligente por front-end via o evento transfer. Beleza? O outro método é o método getSaldo. Basicamente, esse método getSaldo ele recebe como parâmetro de entrada o endereço do hash da conta que eu quero consultar o saldo. E ele retorna aqui um unit, que é um valor inteiro. Então, ele vai acessar o map passando o endereço da conta que eu quero consultar o saldo e vai retornar. Certo? E esse outro método aqui, ó, getBalance in dólar, é aquele método que eu comentei que ele permite fazer a conversão de UEA, né, de UEA Coin, para dólar. Então, observem que eu passo aqui o endereço, né, estou passando aqui o endereço de uma conta, né, de um hash, de uma conta que eu quero converter, né, realizar uma conversão. Então, observe como o método foi implementado. Ele está chamando o método convert lá daquela classe convertDoll, que vai receber o saldo da conta para a qual eu quero realizar a conversão, e esse 2 aqui se refere ao valor de câmbio. Né? E aí esse método convert ele foi implementado naquela outra classe. Deixa eu subir aqui, ó. Deixa eu acessar aqui o código. Está aqui, ó, convertDoll. E está aqui, ó, convertDoll. Está aqui a implementação do método, ó. Certo? Que recebe exatamente, ó, a quantidade que eu quero converter, né, e a taxa de câmbio. E aí, basicamente, a conversão consiste em multiplicar a taxa de câmbio com a quantidade. E o método retorna, né, o valor convertido para dólar. Vale ressaltar que esse convertDoll ele foi implementado como uma biblioteca. Estão vendo aqui, ó, library. Então esse código é legal porque ele mostra como é possível implementar uma biblioteca, né, que está sendo importada e usada, né, pelo contrato inteligente. Beleza? Deixa eu diminuir aqui, fechar aqui. Pronto. Então, é simples a implementação. Aí, basicamente, o que eu fiz foi compilar, né? Compilei aqui o contrato inteligente. Ó. Eu vou compilar de novo aqui, ó. Compile. Ó, foi compilado. Compilei. Né? Quando eu compilo o contrato, como ele está importando a lib, automaticamente a lib vai ser compilada. E aí depois eu fiz o deploy, ó, que é a implantação do contrato inteligente em uma rede blockchain. Eu fiz o deploy desse contrato inteligente para o Ganache, para a blockchain Ganache. E eu fiz esse deploy por meio do MetaMask. Estão vendo aqui o MetaMask? Deixa eu abrir aqui. Ó. Na aula passada também eu expliquei. Observe que o MetaMask ele tá com a rede teste local Ganache ativa. Né? Observem aqui, ó,
que a conta, né, a conta do Ganache que eu estou utilizando tem um saldo de 99,83, né? Beleza? Tá aqui, ó, essa conta aqui, ó. Certo? Então eu fiz o deploy desse contrato inteligente para essa rede blockchain local. Como eu fiz o deploy? Também expliquei no ano passado, né? Basicamente eu cliquei aqui em deploy e esse contrato ele foi implantado lá na blockchain. Ele ganhou aqui um endereço, né? Um endereço, um hash que identifica, certo? E eu posso inclusive testar esse contrato inteligente por aqui, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu já tinha colado aqui um endereço do receptor, deixa eu clicar aqui em Transaction, vamos ver aqui. Não, aqui é para enviar. Tá aqui, ó, para consultar o saldo, ó. Vou clicar aqui o saldo. Ó, e agora o saldo é 9.800 UEA Coins, né? Eu vou pegar esse endereço aqui, ó, do destinatário e vou colar aqui, ó, para obter o saldo. Só para mostrar para vocês que está funcionando o contrato direitinho. Colei, obter saldo. Agora, ó, 200, né? 200 OEA Coins, que bate exatamente, ó, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó, vamos colar aqui. Olha aí, ó, OEA, né? 200 OEA Coins. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Certo? Vou fazer mais uma transferência, vai. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar aqui um outro endereço, ó. Vou pegar esse endereço aqui de uma outra conta. Vou copiar. Conta do destinatário. E vou transferir, sei lá, 500 OEA Coins. Enviar. Olha aí. O MetaMask foi carregado. Vou confirmar. A mineração está sendo realizada com o objetivo de validar essa transação, que consiste na transferência, né? Confirmado, olha aí, transação confirmada, vou fechar, beleza? Aí eu vou consultar o saldo, vou colocar aqui o endereço, né, o hash, olha aí, ó, 500 coins. E se eu for lá no RemixDE e colar esse hash também aqui, consultar saldo, obter saldo, olha aí, ó, 500. Muito legal, né, pessoal? E se eu consultar o saldo da conta que realizou a transferência, era 9.800, né? Deixa eu clicar aqui em consulta saldo, 9.300. Por aqui também. Get saldo, 9.300. Beleza, pessoal? O que vocês estão vendo aqui, ó, o block hash se refere ao hash, né, do bloco que registrou essa transação que foi realizada. Então, na próxima videoaula eu vou mostrar, né, eu vou ensinar como eu implementei esse front-end, como ele está conversando com esse contrato inteligente que foi implantado na blockchain Ganache. Mas vale ressaltar que eu poderia ter feito o deploy desse contrato inteligente para uma dessas redes aqui, ó, para a rede Hopstan, para a rede Kovan, certo? Eu poderia fazer o deploy da mesma forma, mas para eu poder fazer o deploy para uma dessas redes que são redes online, eu teria que ter Ether aceito por essas redes aqui. Esse Ether que eu estou usando é o Ether dessa conta aqui, ó, tá? E aí para conseguir Ether para essas redes, eu preciso comprar Ether ou eu posso conseguir através de Faucet, que eu não vou explicar para vocês isso em uma outra aula, tá bom? Uma outra coisa legal também é que esse front-end ele está rodando na minha máquina, ó. Mas eu poderia fazer o deploy desse front-end para um serviço de hospedagem, por exemplo, o Heroku, eu poderia hospedar lá, ou no Vessel, esse serviço de hospedagem. Poderia também.
Ficaria bem legal fazer isso aí. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo fortemente que vocês procurem implementar, né, um contrato inteligente, beleza? Testem, né? Aqui tem a implementação do contrato, aqui eu vou mostrar a implementação da biblioteca, aqui ó, biblioteca, código bem simples, e aí implementem, pratiquem, testem. Vale ressaltar, como eu já falei na videoaula passada, que vocês vão implementar, né, como avaliação do segundo bimestre, uma aplicação descentralizada do zero, hein? Cada um, né, vai ter que implementar a sua aplicação, uma aplicação que eu ainda vou definir qual será a aplicação, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês.